Nação Rubro-Negro, um abração pra você. Me chamo Anderson Matos, repórter dinâmico aqui do canal do Dinâmico. Ainda sem voz, viu? Ainda sem voz, me recuperando do jogo Vitória e Vasco, daquele jogo realmente histórico. E espero que mais à frente torne mais histórico ainda esse jogo. Em que sentido? De que tenha sido a retomada, a virada de chave do nosso time nessa atual temporada. Que inclusive foram palavras citadas pelo Thiago Carpini. Após o jogo, a gente pôde ver nos bastidores. Vou botar alguns trechos dessa participação, né, do Carpini, dessa fala do Carpini, portanto, após a partida contra o Vasco da Gama. Ele fala esses dois termos, virada de chave e também retomada. Importantíssimo e espero que seja de fato, né? Bom, só lembrando a vocês, é um vídeo gravado, a gente, se Deus permitir, né? Nesse momento nós estamos viajando para o Uruguai. Aliás, muito obrigado a todos vocês que participaram aí da vaquinha para a compra das passagens. Obrigado também ao Grupo Leões Alfa, liderado pelo Flávio Feitosa, que nos proporcionou a hospedagem. E na última transmissão a gente conversou que precisávamos de outras questões mais, né? Com relação à passagem. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Bernardo Ferreira, Bruno Ferreira, Ramon Viveiros, vários outros, mas Rita... Teve uma Rita que fez 3 vezes, rapaz, a contribuição. A gente agradece imensamente, né? Como eu falei, vai chegar o dia que o canal vai se sustentar com as próprias pernas, sempre abaixo de Deus, no sentido de não precisar mais da ajuda de vocês. Mas no momento, a gente precisa da ajuda daqueles que podem, beleza? Mas bora falar sobre as situações. Que venha o Cerro, hein? Que venha o Cerro Largo. O Dinâmico só pensa no Bavi. Pô, beleza, você tá no seu direito. Eu tô pensando no Cerro Largo. Tudo bem que o Vitória deve ir numa escalação reserva, e eu acho que tem que ir reserva. Meu irmão, assim, ó, infelizmente a caminhada até a 4ª rodada ela não foi da maneira que deveria, que nós gostaríamos que fosse, né, da Sul-Americana. A gente não conquistou ali uma classificação ideal, né, da competição, não vencemos ainda. Pô, jogamos com o time reserva contra o Defensa e Justiça e fomos melhores do que o Defensa e Justiça com o time reserva. Então, com toda sinceridade, rapaziada, eu acho que a gente tem condição sim de ir para ali para Montevidéu. Desculpe estar procurando a classificação da Sul-Americana aqui, peço perdão. Mas de ir para lá, para Montevidéu e vencer a equipe do Cerro Largo, mesmo sem estar com o time titular. Eu tenho essa confiança e quero muito que isso ocorra, né? Porque de fato é muito importante para nós. Só lembrando a vocês que se o Vitória vencer o Cerro Largo, por exemplo, ele vai a 6 pontos no grupo, né? E o Cerro Largo ficaria com os 4 pontos que tem. O Universidade Católica já está lá na Cadazorra, está com 7. Então é muito importante para a classificação isso, né? Eu quero, velho, que ganhe o jogo. Não sei você, mas eu tô com um sentimento positivo de que a gente pode chegar lá e vencer o jogo. Mas com o time reserva. Vitória tem um jogo depois contra o Cerro Largo, contra o Bahia, e a gente tem que planejar já o jogo do Bahia. Por quê? Porque, assim, prioridade é o jogo do Bahia, mas tem esse jogo antes da 4ª-feira lá no Uruguai. A gente não pode, tipo assim, tratar como irrelevante. Não, o termo não é esse, a maneira de tratar o jogo não é essa. É ir contra o Cerro Largo com o time para vencer, já visando o jogo contra o Bahia. Por quê? Além de o jogo contra o Bahia ser o Campeonato Brasileiro e ser nossa prioridade, é um clássico que é um campeonato à parte, né? Ninguém quer perder Bavi. Aliás, o Thiago Carpini ainda não ganhou nenhum Bavi, que seja esse o primeiro. Todo mundo sabe da dificuldade de ganhar um clássico, né? Em se tratando de um clássico Bavi, de que a partida ela fica em aberto, eles estarão como mandantes, então vão ter os torcedores ao seu favor, mas é óbvio, nós do lado de cá, no lado rubro-negro da força, a gente está na expectativa de Vitória surpreender e vencer o time do Bahia. Surpreender no sentido de jogar como jogou no segundo tempo contra o Vasco da Gama. E eu vou falar sobre esse jogo agora aqui, gente, com toda a sinceridade. Aliás, se você não deixou o seu like ainda aí, você esquece, tá vendo você? Deixa a curtida, se inscreva no canal e já deixa o like na transmissão de Cerro também, viu? Cerro Largo e Vitória. Mas não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal do Dinâmico, não.
Lembrando que ainda hoje eu vou pôr na tela para vocês, né? Aqui, ó, ainda hoje alguns trechos, um trecho desse maravilhoso bastidor. O técnico Thiago Carpini tá aí no frame, né? E aí nós vamos falar com você, botar para vocês que ainda não assistiram, para aqueles que assistiram para relembrar alguns trechos aí desses bastidores pós-jogo de Vitória e Vasco. Que jogo, viu, gente? Nossa! Eu sei que depois da transmissão, né, a gente sempre posta um vídeo pós-jogo, e aí alguns já devem ter visto, mas eu gosto de falar também mais frio, assim. Eu acho que todos nós funcionamos melhor quando estamos mais frios, com a cabeça mais fria, com a adrenalina mais baixa, a poeira mais baixa e tal. A gente consegue lembrar de algumas coisas assim, pô, é verdade. E eu queria abrir esse vídeo agradecendo, né, ao torcedor do Vitória que esteve presente. Porque assim, velho, é clichê, né? Ou não. Mas, cara, eu não posso deixar de parabenizar o torcedor do Vitória que foi ao estádio. Porque assim, quando o jogo começou, era um jogo entre Vitória e Vasco, onde o Vitória vinha de uma performance muito ruim dentro de campo e de resultados ruins também. E o torcedor vinha de uma impaciência muito grande, porque o Vitória vinha jogando mal e no último jogo contra o Defensa e Justiça foi muito mal, no setor ofensivo principalmente. Então você fica naquela dúvida, né? Qual será o comportamento da torcida dentro do estádio? E toda vez eu me surpreendo, incrível. Eu não tinha que me surpreender. A torcida gritava o tempo todo no início do jogo, apoiava o tempo todo no início do jogo. E parecia até que o Vitória estava bem na competição, estava no G4, parecia até que o Vitória fez uma ótima partida contra a Defensa e Justiça e ganhou. E não era o caso. Ou seja, tá mais que provado que o apoio ele é incondicional. O apoio é incondicional dentro do estádio. Mas a constância desse apoio, ela é condicional em que sentido? Pô, se o time não corresponde em campo, os gritos da torcida, o apoio da torcida, infelizmente, uma hora vai murchar, não tem jeito. Isso durante um jogo, né? Começa daquele jeitão e tal, mas se o time não corresponde em campo, não ataca, não chuta, não oferece risco, não faz logo o gol, que é o principal objetivo, a torcida termina que dá uma esfriada, né? E aí começa a ficar ansiosa e impaciente em razão dos resultados. Detalhe que ontem, quando o Vitória teve a expulsão do Mateuzinho, houve aquela apreensão, houve o gol do Vasco da Gama também, e o primeiro tempo terminou 1-0. E houve vaias, mas assim, eu ouvi alguns aplausos também. Eu falei, rapaz, a gente que aplaudiu, que por quê, cara? E vale lembrar que uma parte da torcida contra a Defensa e Justiça chamou o time de sem vergonha, né? Não sei se você estava no estádio e vai se lembrar, mas aquilo me marcou. E na volta do segundo tempo, gente, e eu preciso tratar disso aqui, o Carpini acertou em cheio, assim, 100%. Ele opta pelo Fabri e pelo Mosquito, dando às beiradas do Vitória, né, um oxigênio a mais e pondo os jogadores mais velozes que ele tinha à disposição ali naquele momento. E ele acerta demais, cara. O Fabri estava numa noite super inspirada. Era um jogo que favoreceria as características do Fabri. E favoreceu. Mas ele tinha que aproveitar isso. E ele aproveitou. Então, além dessas duas mudanças, pessoal, tem um detalhe que talvez eu não falei no pós-jogo. Eu acho que não falei, mas se eu falei, eu vou repetir. Nas partidas contra o São Paulo e o Altos do Piauí, quando o Vitória ficou com -1, não teve mais jogo pro Vitória. O Vitória não conseguia mais jogar com a bola. E eu tive essa preocupação, porque no primeiro tempo o Vitória parou de jogar também. Mas algo ele fez junto com sua comissão, obviamente, ele não está sozinho, que o Vitória voltou. Claro que o Vasco tinha mais a posse, óbvio, tinha um jogador a mais, você tem que correr dobrado, sempre vai ter um espaço que vai ter um sobrando, do adversário no caso, quando está com um a menos. Então, o que é que ele explorou? E eu acho que isso foi visto e citado e executado. As velocidades nas laterais. E principalmente a do Fabri, né? Teve um momento do jogo que eu esqueci que o Mosquito estava em campo. Eu só lembrei quando o Baralhas pegou uma bola, temporizou, o Mosquito passou, o Baralhas não deu, me retei com o Baralhas. Pô, daí o Mosquito, o Mosquito tá em campo?
E ali, numa situação que, para alguns, né, parece, não, ele estava iluminado, foi sorte, estava no lugar certo na hora certa. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O Kaiser, né? Falando sobre o Kaiser. Lugar certo e hora certa de centroavante é inteligência também. Se você vir o gol de novo, observe somente, durante todo o tempo, só isso. Só observe a movimentação do Renato Kaiser. Eu ia falar Lucas Braga, ó. Não sei de onde eu tirei isso. Repare a movimentação do Renato Kaiser. O tempo inteiro, no escanteio inteiro. Porque aquela jogada ela foi ensaiada. Mérito da comissão técnica também. Quando o Ronald toca a bola para o Baralhas e o Baralhas lança no Mosquito, imediatamente o Renato Kaiser se projeta para onde a bola deve estar, né? Tipo assim, ó, já que a bola vai chegar de boa para ele lá no ponto futuro, eu já vou para onde ela tem que ir, onde ela deve estar. E ele vai e corre em paralelo com o Mosquito, ela vem um pouco mais atrás, de esquerda ele dá a bicuda e a bola vai no gol e a galera fica, né, alucinada, assim, louca, e uma vibração muito bacana. Eu fiquei de boa, né? Comemorei de boa também. Não tem como não, irmão. Rapaz, e o pior, sabe o que é? Tô lembrando agora aqui. Eu tava falando antes do jogo, velho. Não sei se foi com o Thiago, foi com o Fábio Almeida. No jogo contra o Defensa, eu falei assim, rapaz, nunca mais eu comemorei, né? Uma parada assim, louca e tal. Aí eu falei, ó, pra isso acontecer, porque assim, velho, o cara tem que ser natural, mano. Essas paradas de ficar forçando a barra, não conte comigo, não. Tem hora até que eu esqueço, né? Eu me lembro, às vezes, que a Zorra, ela tá ao vivo ali, e aí eu me empodo um pouco mais. Porque, irmão, 2022, na Série C, que ninguém tava me vendo ali, só quem ficava ali no lado da Tui, era 5 vezes pior, velho. Eu tomava reclamação, o cara já veio falar comigo. E o cara que veio falar comigo pra reclamar comigo, eu abracei ele, joguei ele pra cima. Ele, rapaz, de maluquice, rapaz. Você quer ser posto pra fora? Eu falei, pô, irmão. Vitória fez o terceiro gol contra o Vazio de Pelota, o sofrimento da Zorra. Pelo amor de Deus, eu falei, rapaz, se segure aí, senão você vai ter que ser posto pra fora. E tô falando dando risada, né? Mas eu tenho que cumprir meu protocolo e tal. Eu falei, perdão, vou fazer mais nada não. Dito isso, acabou o jogo, dei um tiro correndo, felicidade, com a mão assim, feliz da vida, chorando. Rapaz, que coisa. Enfim. Então, assim, quando o Kaiser faz o gol, não é apenas, rapaziada, estar no lugar certo na hora certa, assim, por estar. Não. Foi projetado para isso, foi de maneira inteligente. Foi uma jogada ensaiada que o Thiago Carpini e sua comissão técnica criou. E os jogadores executaram de maneira 100% correta, né? Aliás, Ronald, bicho. Por que falar do Ronald, né? O Ronald, na minha humilde opinião, eu passei a entender por que ele ficou um tempinho sem estar no time titular. Só que quando ele voltou, depois desse hiato, ele voltou entendendo os erros dele e passou a não mais errar como ele estava errando antes. A acertar quando ele está sem a bola. Pode ver, a maior reclamação do nosso querido Adson Piedade e dos outros analistas também era do Ronald sem a bola. E hoje no futebol, infelizmente, gente, eu negligenciava muito isso, mas infelizmente é uma grande realidade. O futebol hoje é sem a bola também, né? Aliás, mais até sem do que com. Só que aí quando o Vitória tem a bola, maltrata ela. Só que no último jogo, graças a Deus, e obviamente, né, ao treinador do Vitória, que é quem escala, estavam em campo jogadores que vivem melhor momento e que tecnicamente entregam mais. Estavam em campo o Ronald, Wellington Rato, Mateuzinho, Osvaldo. O Janderson estava em campo também, mas o Renato Kaiser não tinha condição ainda, né? Então, assim, e Janderson foi muito mal de novo. Então, quando a gente tem em campo jogadores que com a bola tratam ela bem, favorece até os outros que não vinham tão bem. Exemplo, com a bola, né? Exemplo, o Jamerson. Em muitas ocasiões, o Jamerson falou assim, tipo assim, você olha a jogada, né? E aí o Jamerson vai e segura ela mais um pouco, quer dar mais um toque, quer passar mais do adversário, sendo que ele pode associar ali com o volante, com o meia, e se projetar mais à frente para receber ela lá, enfim. Então eu reparei que
muitos dos erros do Jamerson com a bola eram por conta do momento do time por inteiro. De não conseguir dar uma procedência, um prosseguimento no lance. Porque o Jamerson jogou muito também no último jogo. Com a bola também, né? Driblava na hora certa, tocava na hora certa. Não tenho o que falar dele. Nem do Edu. Aliás, se tiver que falar de alguém assim, pô, rapaz, foi muito abaixo. Janderson, né? É um deles, não tem pra onde correr. Me lembra outro aí no comentário. Além do Janderson, particularmente no último jogo. Rato foi bem também. Não acho que o Rato foi mal, acho que o Rato foi bem no jogo. O Lucas Arcanjo tomou o gol, que ele escorrega, não é culpa dele. Né? Escorregou, infelizmente. A gente pode até achar, poxa, dá pra pegar aquela bola ali. Teve a adversidade, irmão. Fogo, velho. Aí Cáceres, não, assim, acho que o Cáceres jogou melhor, eu acho, né? Que ele jogou melhor contra o Defensa do que no último jogo, mas não foi um jogo ruim, por exemplo, né? Abaixo daquilo que a gente pode falar. Alter, mesma coisa, seguro como sempre. Hiller, fez o feijão com arroz dele bem feito. Ronald, um dos melhores em campo. Já falei do Mateuzinho, pronto, bem lembrado, Anderson. Eu fui estando um por um pra ver se eu não esquecia. Eu não quero falar da expulsão agora, não. O Mateuzinho tá muito abaixo com a bola do que nós estamos acostumados. Mateuzinho está entregando muito menos do que ele entrega. Me perdoe você que, porventura, acha que foi de propósito, porque estava vindo Bavi ou por qualquer outro motivo. Eu não vou nessa. Eu, particularmente, não vou nessa. Eu não tô primeiro, não tô na cabeça dele para saber qual era a intenção dele, e eu não, assim, até quem me prove o contrário, eu não acredito que ele faria isso. Eu prefiro crer, assim, naquela hora e posteriormente agora também mais frio, eu prefiro crer de que foi uma situação adversa, foi um ímpeto realmente do momento ali de querer mostrar e tal, e dividir, competir, como o próprio Carpini usou esses termos, prefiro achar dessa forma, certo? Eu não vou na linha da dúvida de caráter, sabe? Não vou. Até que ele me prove o contrário, eu não vou dizer que eu tenho certeza que ele não vai provar, porque ele não é meu irmão, não convivo com ele, mas que eu acho muito difícil que ele prove o contrário. Eu acho que ele tem um caráter, assim, de que a gente deve olhar de maneira que foi um erro mesmo de percurso ali na hora do jogo. Por excesso de vontade. Mas errou. Errou na expulsão. E com a bola, meu irmão, ele tem necessidade de que Mateuzinho seja o cara que carrega o piano. Véio. Não tem jeito, velho. Ele é nosso craque, irmão. Pô, você chama Mateuzinho de craque? Não. Bora olhar para a nossa limitação em realidade atual? Quem é nosso melhor jogador com a bola? Mateuzinho, velho. Então, ele precisa estar bem todo jogo. É impossível, né? Óbvio. Mas eu tô falando do jogo passado e do último recorte, assim, bem, bem curto. A gente espera um pouco mais dele e eu espero que no próximo jogo que ele voltar, ele volte entregando o melhor possível. E eu acho que ele já vai ter que jogar contra o Cerro, né? Não vai jogar contra o Bavi, vai ter que jogar contra o Cerro. Então, já contra o Cerro que ele dê a resposta nesse jogo. E outra coisa, Mosquito, cara. Mosquito precisa fazer gol logo. E que seja contra o Cerro. Pra ele retomar essa confiança, sabe? Como ele deu o passe pro Renato Kaiser, meio que assim, a gente acha, né? Que ele pode ter esquecido aquela bola na trave. O torcedor esqueceu. No sentido de que se fosse o empate, irmão, nossa, iam ser todos os canais lamentando o Mosquito perder o gol, a torcida mostrando o lance, reclamando, tal. Ia ser aquela coisa. Olha como foi importante para o Mosquito ele dar aquela assistência para o Kaiser. E como foi importante o Kaiser fazer o gol da virada. Em todos os sentidos, né? Mas bora falar sobre o Mosquito. Estou citando individualmente alguns jogadores. Mosquito, ele não é um jogador assim inútil. Um exemplo, né? Eu acho que o Mosquito é um machismo. É uma opinião.
Pode discordar, fique à vontade, pode deixar no comentário aí sua discordância ou concordância. Mas eu acho que o Mosquito ele vive uma fase de falta de confiança. Digo com relação a balançar as redes. Eu acho que ele vive uma fase ruim nesse sentido, pois falta confiança a ele. Ele vem de jogos que ele está perdendo gols que não podem ser perdidos. Eu vou trazer só 2. Defensa e Justiça, aquela chapa que o atacante gosta, mas é uma posição que ele estava ali, tão gostosa de você chapar no ângulo e sair para o abraço. E o último jogo, onde ele perde um gol, né? Ele chuta a bola na trave, não tinha nem goleiro ali. Então, eu acredito que quando o Mosquito recuperar essa confiança, que infelizmente ela está perdida, ele tem que reencontrá-la, ele vai ser útil para a gente. Ele vai nos ajudar. Eu, particularmente, eu não descarto assim, o jogador Gustavo Mosquito. Eu não posso descartar nenhum jogador, né? Obviamente, mas assim, eu acho que o Mosquito ele pode entregar mais do que o Janderson. Eu acho que o Mosquito pode entregar mais do que o Lucas Braga, do que o Carlos Eduardo, por exemplo, entendeu? Eu acho que ele pode... Você pode discordar de mim pelo último jogo. Fique à vontade, como eu estou dizendo. Mas eu ainda acho que o Mosquito pode entregar mais do que o Fabri, por exemplo. Porque o Fabri, no último jogo, volto a dizer, o Fabri foi perfeito. Se eu tivesse uma nota para dar ao Fabri, seria 10. Teve um momento ali do segundo tempo que o Fabri, ele meio que se desconectou assim. Era para pegar a bola do lateral rápido, tava 1-0 pros caras, ele tava viajando. Tava meio que viajando ali, mas o Fabri conectado no jogo e a proposta de jogo favorecendo as características dele, ele vai ajudar pra caramba. Só que é isso, existem algumas condições, né, nesse sentido. E eu espero que ele tenha reconquistado a confiança também, o jogador Fábio, porque ele jogou muito. E nós precisamos, igual a reta final do ano passado, né, que eu trazia aqui a opinião de que os atletas que são nota 4, eles precisam ser nota 6, pelo menos, ou 7. Aqueles que são nota 6 tem que ser nota 8. Ou seja, eles precisam subir o nível. Eu já digo para esse ano, já para o início da temporada. A gente fica azucrinado e preocupado, mas nós já temos 9 pontos em 8 rodadas. Né? Tava olhando no esporte, o esporte tomou 4. Vi alguma parte do jogo assim. Não quero estar na pele, não queria estar na pele, né? Não quero, na verdade. Está na pele do torcedor do esporte. A gente não tem como cravar o rebaixamento, que a gente já viveu um milagre muito grande, mas precisa se recuperar muito. Mas assim, se doar muito mais do que o que está e jogar muito melhor do que está jogando. Enfim, bora falar do Vitória de novo. O que eu quero dizer é o seguinte, um comparativo no caso. Chegamos a 9 pontos, por exemplo. A oposição aqui do lado tem 12 pontos, na mesma quantidade de jogos. Nós temos 9, eles têm 12. Der um tango no mango aí, Vitória ganha o Bavi no próximo domingo. Rapaz, primeiro que a gente vai ficar muito louco de felicidade, né? É um jogo difícil, né, para ganhar, mas é possível. E eu acho que o Carpini tá engasgado com isso. Ele quer, com certeza, ganhar o clássico, assim como o Rogério que também quer do outro lado, mas do lado de cada força falando, irmão. Primeiro que a gente vai ficar louco. Segundo que a gente empataria o número de pontos com eles, por exemplo. Fora que estaríamos à frente de alguns outros times que têm uma condição muito melhor que a nossa financeira. Enfim, ganhar Bavi, né, velho? Pra qualquer lado que seja, é outra coisa, é outra história, velho. A resenha tá do seu lado e você gasta com todo mundo no grupo, e no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, se você é mais jovem, ou na rua. Aliás, um abraço à minha querida Gilvério de Brotas, bom bairro do Bonfim aí, Cidade Baixa. Um abraço a todos vocês, de todos os bairros de Salvador, de qualquer lugar que você esteja. A resenha é gostosa. A resenha é gostosa quando o nosso time ganha, evidentemente. E aí, mas quando perde é aquele jeitão, né? Enfim. Já projetando o jogo do Cerro Largo, velho. Um jogo que o Vitória deve ir reserva. Um jogo que eu particularmente não perco as esperanças da classificação. Sabedor que a prioridade é o brasileiro. Entendo que devemos ir reserva, não tem jeito. Mas eu quero os 3 pontos, irmão. Estamos indo para Uruguai, com a graça de Deus e graças à ajuda de vocês também.
para contar a história dos 3 pontos conquistados lá dentro, com todo e o máximo dos respeitos que o Cerro Largo merece. Mas eu tô indo não para passear no Uruguai, tava até conversando isso com o Galindo, né? As viagens, ele, pô, irmão, eu falei isso pra ele é verdade, velho. Eu viajo pro jogo, irmão, desde 2015 eu sou assim. Eu viajo pro jogo pra fazer o jogo e voltar, irmão. Não viajo pra lá pra, tô no Rio aqui, eu tô no Cristo, eu tô em São Paulo, vou no Mercadão. Não, irmão, vou lá pra trabalhar meu negócio, contar a história e voltar pra minha residência, entendeu? Como a gente vai ter a terça-feira lá livre, aí eu posso marcar com o meu querido Galindão, da massa e do coração, pra gente pisar em algum lugar lá e conhecer, né? Aliás, vai uma galerinha legal daqui de Salvador pra lá pro Uruguai. Exceto quando eu vou com minha esposa, por exemplo. Quando eu viajo com a minha esposa, aí, se ela tá indo é porque a gente vai conhecer alguns lugares. Mas, enfim, eu tô indo pra isso, irmão. Pra contar a história do jogo. Pra levar emoção pra você. Você não vai ver meu rosto porque a Conmebol não deixa, né? Daquele jeitão. Aí vai estar lá minha voz. E eu quero muito, eu desejo ardentemente voltar pra cá, tendo contado a história dos 3 pontos conquistados, da vitória conquistada, independentemente do time que vai entrar em campo. Quero muito poder trazer isso aí, né? Que o pessoal fala, vai lá, Anderson, pega os 3 pontos. Eu falo, não, quem vai pegar os 3 pontos são jogadores, é a comissão, é a direção. Eu só conto a história, irmão. Só conto a história. Não tenho mérito de nada. Zero mérito, zero, de nada. Não quero mérito de nada. Só quero contar a história pra você, trazer a emoção pra você, comemorar junto com você e estar junto com você nos debates das lives, dos bastidores, etc. Pra quem não sabe, esse vídeo é gravado, viu? Você pode estar escrevendo no chat aí achando que eu tô vendo alguma coisa. Tá gravado o vídeo. O vídeo tá gravado, rapaziada. Sempre que tiver estreia escrita, é porque tá gravado. Quando tem ao vivo, estamos ao vivo. Mas quando tiver estreia, é porque tá gravado, tá? Já pega essa visão aí. Enfim, gente, quero até aproveitar aqui, né? Eu talvez não transpareça, mas meu coração tá partido, rapaz. Porque não vou com a minha esposa. Pela primeira vez eu vou viajar, né? Ela chega e me olhou ali. Pela primeira vez eu vou viajar pro exterior. E eu fiquei até emocionado uma certa feita. Essa semana aí. Porque minha ficha não caiu. Eu tava até falando pra ela. Falei, amor, parece que eu vou pra Coração de Maria ali do lado, pô. Nem parece que é uma viagem pro Uruguai. De um canal que há 3 anos tava começando. Há 3 anos, um dia após a queda pra Série C. Eu nunca imaginava, pô, que o nosso canal, junto com você, e graças também a você, né? Vai estar no Uruguai para transmitir o jogo do Vitória da Sul-Americana, pô, no centenário de Montevidéu, mano. Centenário de Montevidéu, olha que coisa, velho. E eu nem sei por quê. Quando saiu a tabela, eu falei, eu quero ir na 5ª rodada pro centenário de Montevidéu, porque aquele jogo ali vai ser importante pra classificação. Nada, maluquice que às vezes dá em minha cabeça. Que eu falava lá na Série B sobre o Novo Horizontino. Quem tá próximo de mim sabe, eu falava, pode se programar. Hein, seu André, Buiaia, falava o que é vocês. Pode se programar, porque o jogo da gente é Vitória do Novo Horizontino. Isso na 13ª, 14ª rodada. Pô, eu falava assim, meu com uma certeza, bicho. E essa certeza, né, bateu na cabeça para escolher a viagem do Cerro Largo, Vitória e Cerro Largo. Muita gente, pô, você não foi pra Defesa e Justiça, a Argentina ali e tal. Eu falei, não, eu quero ir pra Vitória e Cerro Largo, irmão. E assim, na época eu nem tinha noção, né, do estádio, pô, estádio histórico. Então, a gente que é do futebol, né, tem esse sonho. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, primeiramente. A todos vocês, cara, independentemente se você ajudou e contribuiu financeiramente ou não. Porque se você deixou o like e curte, muitas pessoas viram o canal. Se você compartilha o canal, se você se inscreveu no canal, né, e pediu para a pessoa se inscrever, você já ajudou também. Porque é essa galera que forma o canal do Dinâmico, né? O canal do Dinâmico não é só Anderson Matos, Adson Piedade, Gabriel Galindo, Vinícius Ventura, Igor Brandão, Rafaela Reina. Não. Você também é, velho. Já se passaram meia hora de vida, você está assistindo ainda. Então você gosta da gente aqui também, né? Você se sente próximo do Vitória. É ou não é verdade? Assistindo o canal do Dinâmico. Alô, você que é esposa de meu querido amigo aí. Calma. Deixe meu amigo assistir. Daqui a pouco ele vai dar um beijo em você aí. Viu? E aliás, se você é mãe, feliz Dia das Mães, viu?
Não é atrasado não, que no grupo eu desejei Filha das Mães lá, mas é a oportunidade que eu estou tendo agora aqui. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer a você que quarta-feira, se tudo der certo, estaremos ao vivo desde as 19 horas, direto do estádio Centenário em Montevidéu. Eu, Gabriel Galindo e Rafaela Reina estaremos direto de lá. Então, que você que está aí do outro lado já possa deixar o like nessa transmissão. Já está lá o link da transmissão, Vitória e Cerro Largo. Então, já deixa o like nessa transmissão aí. A gente agradece se você puder fazer isso. Quanto mais curtidas, mais o YouTube recomenda. Eu sempre instruo vocês do porquê de pedir tanto, né? Não tem jeito, tem que pedir. Tá? Então, é isso. Eu queria concluir o vídeo com a palavra do técnico Thiago Carpini após o jogo. Foi uma palavra muito, como é que eu posso dizer a você assim, muito importante de nós ouvirmos. Porque ele é o comandante e está com ele a responsabilidade da armação do time. Está com ele também a nossa esperança, né, de dias melhores no Vitória e de que de fato ele estaria certo com relação ao que ele fala da retomada. Aí eu apareci, tá? Então, presta atenção que eu vou falar agora aqui antes, né? Botei aqui o microfone estilo o nosso querido Silvio Santos para falar com você o seguinte. Ficou um pouco longe o microfone da fala do Carpini, mas preste atenção no que ele fala nesse momento. Depois que ele falar, eu vou dar uma pausa e falar para vocês mais ou menos, né, o que ele falou. Mas preste atenção, ouça, aumente o volume máximo se puder e preste atenção. Aí eu pergunto para vocês, a gente pede para quem desse jeito? Desde os últimos momentos, a gente pede. Mas esse é o nosso time, essa é a identidade que nós temos, isso é isso que a gente coloca. Quando a gente fica chateado e problemado, porque a gente sabe que a gente tem potencial para fazer mais e melhor. Parabéns, hoje foi a nossa retomada, hoje foi a nossa virada de chave. Parabéns. Ele deve ter falado alguma resenha lá, né, que tiveram que apagar o trecho que ele resenhou, alguma coisa interna entre eles lá. Mas é importante falar os termos que ele utilizou. Retomada e virada de chave. Retomada e virada de chave. Então, que seja realmente, que seja de fato essa retomada. Agora vamos ao próximo trecho aí, ó. Importante também você ouvir isso. E mais uma vez hoje a gente mostrou a força do nosso grupo, né? Quem entrou foi importante. Eu falei que hoje e a gente tem que viver, velho. Viver isso aqui. Quem tá de fora tem que viver como se estivesse lá dentro. Hoje, a gente vai chegar feliz pra caramba em casa. E hoje, rapaziada, tudo que eu queria era ouvir a voz da minha mãe, velho. Era ligar pra ela e falar: mãe, eu te amo, essa vitória é pra você. Então, rapaziada, desfruta, velho. Quem tem sua guerreira, liga pra ela, fala que ama, esteja junto. E hoje a gente vai poder chegar em casa feliz pra caramba. Porque esse aqui, presidente, esse grupo é um grupo de homem pra caramba, velho. Eu falei aqui na final do Bavi que a gente tinha que sair orgulhoso daquele jogo, velho. E hoje a gente sai com uma virada de chave. E vamos por mais. Não tá bom não, hein? Vamos por mais, rapaziada. Parabéns, vamos de verdade. Vamos. Vai. Beleza, show de bola. Eles finalizaram aí com a oração, né? Ouvir o Oswaldo é confortante demais. Deixa eu só tirar aqui o microfone do Silvio Santos. Oswaldo é um ídolo do Vitória, cara. Oswaldo que em 2023, naquela péssima fase, ia pra lá pra frente das câmeras pra botar a cara na tela e falar quando ninguém queria falar. Oswaldo que contribuiu pro título do Vitória em 2022 muito ativamente, dentro e fora de campo. Oswaldo ano passado nos ajudou também muito, e muito mesmo nos bastidores. E agora ele vive um momento dele, onde ele é o titular do lado esquerdo do Vitória no ataque. Não tem como tirá-lo. Aí somente ele para perder a vaga e ele não está fazendo jus a isso. Ele saiu no intervalo do jogo porque não tinha jeito. O Vitória precisava de dar um oxigênio nas beiradas, né? Tinha que correr a mais do que já vinha correndo porque estava com uma a menos.
e tinha que ser os mais velozes naquele momento, e botou o Mosquito e o Fábio de maneira muito acertada, o Thiago Carpini. Então, enfim, é interessante esses bastidores que a TV Vitória produz, e aliás, parabéns e obrigado TV Vitória por tudo isso, né? Porque isso aproxima o torcedor. Isso aproxima o torcedor, não vê o que acontece nos bastidores nesse sentido. E vê o Oswaldo chorar, e imagino que muitos vivem essa dor também de não ter a mãe para, no Dia das Mães, dar um abraço, dar um beijo e tal. Tava lá com a minha coroa. Minha esposa também foi para a cidade onde a coroa dela está. Enfim, eu fui ver minha avó, que tem 87 anos, de manhã. Depois fui ver minha mãe, passei a tarde e noite lá com minha coroa. Porque, de fato, a gente precisa aproveitar, né? E eu até publiquei no Instagram. Se você pode, diga que ama a sua mãe. Se você pode, diga que perdoa a sua mãe. Se você pode, diga que se peça perdão à sua mãe. Em vida você consegue fazer isso. Quando morre não consegue mais não. Só ficam só as lamentações. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? E graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Que sempre que eu tô em falta assim de visitar minha mãe ou minha avó, ela fala, tá em falta, hein? Vamos lá, tem que ir. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Enfim. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui até esse momento. Se você não curtiu o vídeo, deixa a curtida. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, tá bom? E vamos por mais, né? Já diria o Oswaldo aí. Estaremos, se Deus permitir, nesta terça-feira, já direto do Uruguai, com um conteúdo para você, seja ao vivo, e espero que sim, ou gravado, né? Espero que seja ao vivo, na terça-feira, no pré-jogo, trazendo para vocês as informações direto do Uruguai, tá? Muito obrigado a todos que contribuíram financeiramente para essa viagem para nós. Muito obrigado a todos que contribuíram com likes ou pedidos de inscrição, desde sempre. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder ser um amigo de vocês, né, diariamente. É uma missão muito, muito grande, de muita responsabilidade. E agradeço a Deus por me manter de pé, firme, forte, saudável, para junto com vocês aí podermos viver grandes momentos com o Esporte Clube Vitória. E a frase é essa, gente. Não me olhe não, viu? Não é essa não. Em busca da glória e vambora, Vitória. Também em busca dela. Ela vai chegar. Eu peço a Deus que vida e saúde nós possamos ter para mais uma vez e de maneira maior ainda presenciar um grande título do Esporte Clube Vitória. Viver uma glória grande com o Esporte Clube Vitória. Mais dinâmico. Sul-Americana já era. Está nas mãos de Deus, irmão. Está nas mãos de Deus. No momento, a prioridade é o brasileiro. Mas tá com o papai. Deixa na mão dele. A dinâmico. A glória é na Libertadores. Sul-Americano é conquista. Não tô falando disso, não. Tô falando de viver uma glória. Já me falaram isso já. Eu tô falando de viver uma glória. Eu tava vendo algum clube ser campeão. Não, tava assistindo o documentário do Agüero. Tava vendo um título que ele conquistou em 2012. Né? E aí me vieram lágrimas nos meus olhos, porque eu só imaginava a gente, velho. E a torcida invadiu o campo e tal, né? Eu falei, rapaz, cuidado com esse vidro aí, meu gente. Só imaginava a gente curtindo um momento desse, assim, glorioso. Quando ninguém acredita, quando parece que é impossível e tal, e a gente conquistando. E eu peço muito a Deus que Ele nos dê vida e saúde para presenciarmos esse momento glorioso, tá? Um abraço a todos vocês. Comunguem dessa mesma opinião minha, né? Por mais que pareça loucura, por mais que pareça distante, que a gente possa trazer à tona essa realidade para ela acontecer o quanto antes. Abraço. Em busca da glória e vambora, Vitória. E não me olhe não, viu? Tomou susto. Deixa o like lá no vídeo. No vídeo de Vitória e Cerro Largo, né? Na transmissão. Valeu.